A Bloomcast faz 10 anos e como o Bloomcast é sinónimo de comunicação, seja em tecnologia, sociedade, saúde, energia, até educação e muitos outros, no regresso do podcast discutimos os desafios do presente, mas sempre com os olhos postos no futuro. Junte-se a nós e aos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Bloom Podcast. Este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Temos hoje connosco Sofia Cote Rocha, que é Chief Transformation Officer na Luzias da Saúde. A Sofia é licenciada em Medicina pela Nova Medical School e, fruto de um espírito naturalmente inquieto, estudou na Harvard Medical School, no MIT School of Engineering e gradualmente foi também ganhando conhecimentos e competências digitais associadas à área da saúde. Para além da sua função no Grupo Luzia da Saúde, a Sofia é ainda membro do Conselho Nacional para as Tecnologias de Informática na Saúde da Ordem dos Médicos, leciona inovação, empreendedorismo e novas tecnologias aplicadas à saúde em 3 universidades e é fundadora, advisor e medical officer em diversas startups e ONGs na área da medicina digital. E é sobre este percurso da Sofia e o seu processo de transformação acelerada no setor da saúde que a nossa conversa irá incidir hoje, para mostrar os caminhos que estão a ser explorados para trazer a digitalização de forma crescente para o setor. Sofia, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada pelo convite. Fico muito satisfeita. E eu ia começar por aquilo que, dado aquilo que falámos logo ao início de todo o seu percurso, que era uma coisa que me chamou imensa atenção, que é o percurso profissional e as diversas áreas em que se foi envolvendo ao longo do tempo. E gostava de perceber aqui também um bocadinho qual foi o fio condutor que ele levou a ter este percurso tão diversificado, por assim dizer. Já, é um percurso que eu hoje em dia é quase como sempre nós conseguimos fazer, é olhar para trás e conectar os pontos, não é? E quando nós o estamos a criar ainda não conseguimos ver uma lógica ou um fio condutor, como disse, para o mesmo. A verdade é que houve sempre algo que há sempre algo que eu sigo e persigo estoicamente, que é a curiosidade. Eu, quando tenho muita curiosidade sobre um determinado tema, eu acabo por o tentar aprofundar até aos limites que me são possíveis. E acho que hoje em dia nós cada vez mais temos que ser hiper técnicos e muito aprofundados no conhecimento numa determinada área, mas depois temos que ter uma capacidade de plasticidade mental de nos adaptarmos, tanto em linguagem como interação com áreas que são tangenciais. E seguramente que o futuro e já o presente, mas fazendo aqui um bocadinho de futurologia, o futuro vai ter os maiores benefícios quando essas várias áreas que normalmente não comunicam e que têm linguagens próprias, modos operandi próprios e que vivem um bocado independentes, começam a conectar e começam a gerar valor. E então, agora olhando para trás, e muito tenho a agradecer aos meus pais, porque nesse aspecto, quando nós somos muito miúdos, as decisões às vezes são difíceis, não é? E acabamos por tomá-las com muita influência familiar. E eu lembro de uma frase que o meu pai me disse quando eu tinha 15 anos. Na altura fui para Londres estudar moda, ainda antes de estudar medicina. E na altura ouvia muitas vezes à volta dizer: estás a perder tempo, isto não é uma área com a qual vais trabalhar. Curiosidade a posteriori, acabei por trabalhar ainda 11 anos, à medida que depois ia estudando medicina já, e a verdade é que hoje em dia, na área que faço, como trabalho em inovação, tudo o que são os instrumentos e as ferramentas que adquiri na época, como usar Design Thinking, eu uso Design Thinking há 20 anos, não é? Ou seja, para mim não é uma coisa nova, e outras metodologias de pensamento aberto, no fundo, são super úteis hoje, quem diria? E o meu pai na época disse: não te preocupes, são ferramentas, algum dia podes ou não usá-las, mas elas estão aí à disposição. E um bocado foi esta sequência de buscar ferramentas atrás de uma curiosidade que ia sendo mantida, que me fez ir para áreas que aparentemente eram divergentes, mas que hoje em dia, se eu pegar no meu dia de trabalho normal, um dia qualquer, eu vou usá-las, não todas naquele dia, mas preciso delas praticamente todas para conseguir fazer o que faço. O que acaba por ser quase como o fim da linha condutora, não é? Que é, nós cada vez mais na escola standardizamos os miúdos, não é? Nós normalizamos, que é uma palavra que eu confesso que gosto muito pouco, exceto quando preciso tirar conclusões matemáticas e gosto de normalizar, mas fora isso não gosto. Nós normalizamos muito o pensamento, não é? Nós obrigamos as pessoas a entrar em determinados modelos. E esses modelos fazem com que, para quem tenha que ser inovador, gerar disrupção, puxar as coisas para um nível diferente daquele que é o habitual ou o status quo conhecido, torna-se difícil sair desse habitual. E essa insatisfação também constante, porque depois acabamos por não pertencer a grupo nenhum e pertencer aos grupos todos, acaba por nos dar um desconforto necessário para tentar fazer as coisas de forma diferente. Por isso, eu acho que foi só isto, curiosidade e ter a sorte de ter um motor por trás que me dizia sempre vai.
E esse vai, até hoje, eu espero poder passá-lo para a geração seguinte, não é? Porque acho que é muito importante o verbo na ação, não é? Não esperar, mas ir. Ah, fantástico. Acho que já respondeu um bocadinho a minha outra questão, que era também, e que está um bocadinho, creio que ligado ao que explicou, que é o que ele levou na altura a procurar as formações que fez nos Estados Unidos, que fez várias. Eu creio que é um bocado esse tema da curiosidade, eventualmente terá também outras questões aqui. O que elas lhe trouxeram de diferente, de novo, o que vê aí, para além do aspecto cultural também, naturalmente, e do impacto de ter muito mais diversidade de opiniões e de visões, o que acha que lhe trouxe de novo também essa componente? Sem dúvida que essa parte final que referiu, a diversidade é maravilhosa. Os Estados Unidos conseguiram fazer um cocktail, não é? Ir buscar várias pessoas do mundo inteiro e conseguir juntá-las em espaços em comum, com espaços abertos até para o pensamento. Por outro lado, e se calhar se me fizesse a mesma pergunta há 5 anos atrás, eu diria que o motivo que me levou foi sorte, porque a maior parte das coisas que fiz foram com bolsas, ou seja, candidatava-me, tinha a sorte, lá está, já veio eu, para poder ir. Hoje em dia, olhando para trás, eu acho que há uma expressão que eu não consigo traduzir, que é serendipity, não é? Esta capacidade da pessoa não estar quieto, mesmo não sabendo bem o que é que está à procura, que eu acho que é super importante. Ou seja, se eu não estiver exatamente no sítio onde quero estar ou da forma que quero estar, então eu tenho que me mover. Mover de alguma forma, mover intelectualmente, mover nos meios que me podem alimentar este espírito ou que me podem tentar ajudar a perceber para que lado é que eu quero ir. E eu acho que isso foi algo que os Estados Unidos também me deram. Claro que quando eu penso em modus operandi clássico dos Estados Unidos, não é um país minimamente que me atrai. Eu tive várias oportunidades para ficar lá e a verdade é que a vontade de voltar foi sempre mais forte. Mas eu acho que nós temos que ir aos melhores sítios para buscar as coisas que são mais bem feitas nesses sítios. E quando falo dos Estados Unidos, tive a oportunidade de estar noutros países, o Brasil, por exemplo, tudo o que tem a ver com áreas muito tropicais e por aí tem um conhecimento incrível. Um, a Europa tem aqui vários países também onde tive a sorte de poder viver e outros estar durante períodos até longos. E a verdade é que isso tudo vai nos enriquecendo, vai nos dando perspectivas diferentes. Mas mais do que tudo, nós deixamos de ter aquela noção de ver o elefante aos bocadinhos, não é? Quando nós muitas vezes falamos sobre o elefante na sala, a clássica analogia, que um só vê a cauda, o outro só vê as perninhas, o outro vê uma tromba e todos acham que é um animal diferente. Eu acho que quanto mais nós nos expomos a opiniões muito diferentes, a visões muito diferentes do mundo, mais fácil conseguimos construir uma aproximação à realidade ou à noção de realidade do que é que seria aquilo que estamos a observar. Quando pensamos em como é que a tecnologia nos pode ajudar ou como é que a medicina vai evoluir, como é que as duas se podem juntar, eu acho que é muito importante ter essa visão múltipla, porque vai impactar, está a impactar já em tudo, não é? Ou seja, eu tenho que ter as humanidades a pensarem sobre o tema e evoluírem, nomeadamente na deontologia, na ética, nas leis, que normalmente são as últimas a vir, não é? Tenho que pensar também como é que a tecnologia não pode nascer só por si, tenho que pensar ao mesmo tempo, espera, mas eu quero usá-la ou não a quero usar? Porque a verdade é que eu posso ter uma capacidade incrível, até quântica, mas eu posso não a precisar dela ou não ser benéfica neste momento, ou a sociedade não está preparada. Então, quanto mais nós andamos à volta destes temas em ambientes diferentes, mais nós percebemos que realmente a resposta é múltipla, não é singular. E esse, para mim, é um dos maiores benefícios deste tipo de conhecimento. Não tanto o conhecimento técnico, mas mais este. E a última, relacionada com o conhecimento técnico, eu acho que estar em determinados ambientes nos Estados Unidos dá-nos confiança também, porque eu não sei se isto é geral, mas pelo menos com vários colegas com os quais falei, nós portugueses temos um bocadinho o síndrome do patinho feio, não é? Nós achamos sempre que se calhar não sabemos tanto, ou se calhar não somos tão bons quanto isso. E quando vamos para determinados meios, que são conhecidos como sendo o melhor meio, o melhor sítio, o sítio que mais sabe sobre o tema, e de repente aquilo para nós não é nada novo, aliás, conseguimos iterar sobre os temas muito mais rapidamente, percebemos que afinal o que fazemos cá até é muito bom, e eu acho que isso é um lado de confiança também. Isso é um problema histórico do país. Herança da ditadura, eventualmente. Para quem nos ouve, e aqui uma questão também que ligada a isto tudo e na sequência do que tu vou-te dizer, o que é na realidade aquilo que é a transformação digital, aquilo que no fundo na área da saúde que a Sofia está a fazer neste momento com o Grupo Lusíadas? O que é essa transformação? O que abrange? É tudo? Estamos a falar de que áreas? Isso é uma curiosidade. Claro, é um mundo, na verdade, porque nós quando começamos a pensar em transformação digital temos todos aquele drive, é um clichê, mas é verdade,
pensarmos logo na tecnologia, não é? O que é que eu posso fazer com a tecnologia? Mas quando depois começamos a descer à terra e a tentar perceber como é que eu construo o gap ou a ponte entre a realidade de hoje e a realidade do que pretendo executar no futuro, eu percebo que há aqui outros pilares, os clássicos pilares da transformação digital, que no fundo são as pessoas, os processos e mesmo a própria cultura, pois aqui podemos definir 4, definir 5, aqui quantos quisermos, mas principalmente processos, pessoas e cultura que eu acho que são muito importantes de reestruturar, não é? De rever. Porque a verdade é que se eu não conseguir trabalhar esses pilares, eu não vou conseguir implementar. Depois, tenho a sorte de ter a inovação com a transformação digital, portanto, as duas juntas, então trabalhamos áreas mais disruptivas e até com as quais eu fico muito feliz por Lusíadas arriscar, no fundo, porque sendo um player grande, não é? O terceiro maior privado, às vezes é difícil ser pioneiro, ou é um risco ser pioneiro. E nós, em algumas áreas, estamos a conseguir ser pioneiros, o que me deixou muito feliz por essa liberdade também. Nomeadamente tudo o que é interação com as pessoas que nos procuram. Ou seja, nós tínhamos várias áreas onde podíamos olhar primeiro. Aliás, o que não falta é trabalho para se fazer, ainda bem, porque o tempo vai passando e cada vez se gera mais. Mas uma das áreas que nós decidimos olhar foi como é que nós chegamos às pessoas que nos procuram e como é que nós levamos o hospital para fora de portas. Eram duas áreas que nos estavam... que no fundo nos causavam algum desconforto, e esse desconforto é bom, porque achávamos que podíamos fazer mais. Dentro destas áreas, claro que é um desafio, porque tudo o que envolve um B2C, não é? Ou seja, sempre que eu tenho que pensar nas pessoas no individual, tenho que pensar em multiplicidade de acesso, multiplicidade de desejos, multiplicidade de necessidades e por aí fora. Então acabámos por começar a construir um ecossistema. Podíamos fazê-lo de várias formas, podíamos fazê-lo top-down, com uns investimentos absurdos e com uma visão a 10 anos e que se calhar a meio do caminho tínhamos que mudar o barco, mas o barco já era muito grande, que eu não me identifico com essa visão e acho que é pouco eficiente, ou fazê-lo brick a brick, de baixo para cima, não é? Ou seja, começar a construir vários pontos de contacto com quem nos procura, tanto o cidadão saudável como o doente, e depois começar a conectá-los, ou seja, criar cada vez mais relações entre os vários pontos que dão apoio ou que dão contacto. Concretizando, por exemplo, algo que não é disruptivo de todo, mas que nós não tínhamos e percebemos que nos fazia falta, uma linha de saúde, um local para onde a pessoa a qualquer momento pode ligar com dúvidas para navegar o sistema, para perceber o que é que pode fazer a seguir a um exame, o que é que pode fazer a seguir uma cirurgia. A linha é essa também que nos dá apoio em follow-up, por exemplo, de um pós-operatório, em que além de ter todo o follow-up tecnológico com IoT, com alguns medical devices, acaba por também ter ali um backup in person, não é? Por desejo da pessoa de contactar. Tentar colocámos também a Luzi, um robô que é sempre um desafio, porque sempre que nós fazemos uma disrupção assim maior, acaba por ter fãs e dificuldades, mas é parte do caminho. A Luzi é, no fundo, eu gosto pouco de lhe chamar chatbot, porque acho que é injusto. Quando nós pensamos em chatbot clássico, ela tem muito pouco a ver com chatbot clássico, exceto que partilha a tecnologia básica, mas depois, a seguir, quando entra em redes neurais, já não estamos a falar do mesmo tipo de capacidade. E a Luzi foi um robô, portanto, aplicado para marcações, demarcações, aquelas coisas mais simples, digamos, do contact center, mas que permitia à pessoa contactar-nos de onde queria, ou seja, WhatsApps, Facebooks, um widget da própria app do portal, ou seja, do omnicanal, enfim, telefonicamente, como quisesse, quando quisesse, onde quisesse. E esse era um dos pontos que eu mais acho importante quando nós pensamos em acessibilidade. Eu não tenho que estar disponível quando eu quero estar disponível. Eu tenho que estar disponível quando quem me procura quer que eu esteja. E então, esta mudança de mindset, e por isso é que eu dizia que cultura também é uma parte muito importante da transformação, permitiu-nos aqui também mudar o próprio mindset das pessoas que, no fundo, são esta interface com o exterior. Depois disso, e logo assim, em pleno Covid, decidimos criar, eles já eram um plano anterior, mas foi em pleno Covid que nasceu o Omnicanal, ou seja, uma plataforma. Não fomos os primeiros do mercado, pelo contrário, dos grandes fomos os terceiros a lançar. Parte boa de quando não somos os primeiros é podermos aprender com os outros, não é? E acho que é um ponto que também nos dá aceleração ao processo. E depois tudo isto, e mais outras variedíssimas iniciativas, parcerias com o exterior, etc., permite-nos ter algo muito bom, que é esta capacidade de começar a criar tecido crítico também internamente. Ou seja, nós começamos a ter quase um laboratório de inovação externo, em que nos apresentam novas soluções e nós readaptamos, como um laboratório de inovação interno, em que
já se sabe que se eu tenho um problema, eu, departamento X, posso recorrer àquela equipa que eu gosto de brincar a dizer que nós somos uma equipa SWOT, que usa, entre aspas, recursos de vários serviços e acaba por se juntar, resolver ou ajudar ou implementar ou às vezes até criar uma disrupção que os outros têm que adaptar e depois sair e deixar o business as usual. Um, e este awareness de que existe ali uma equipa já gera aqui uma diferença no caminho. E claro, quando começarmos a colocar mais indicadores, mais tecnologia em cima, mais tracing, eu começo a perceber também onde é que sou mais necessário, onde é que eu posso agir e gerar algum valor. E realmente tem sido um caminho de 3 anos e alguma coisa, acho eu, 3 anos e qualquer coisa, que realmente caminha para este lado mais de, ok, qual é que é o próximo desafio? Claro que depois temos visão a 3 anos, a 5 anos, temos uma ideia de como é que seria a saúde daqui a mais anos ainda, mas sempre com a noção de que são ideias conceptuais, não é? Que a velocidade depois na discussão não é propriamente a mesma. Por um lado ainda bem, por outro ainda mal, mas ao qual nos adaptamos diariamente. E um ponto, passando agora para o lado mais prático, clínico, uma coisa que acontece, e corrijam-me se a minha interpretação está errada, mas que as doenças que têm maior crescimento, maior prevalência agora são em grande parte ligadas a estilo de vida, ou seja, isso são coisas que podem em grande parte ser evitadas ou minimizadas. E essa é uma área que também trabalha no domínio da prevenção nesta componente da transformação e da inovação. Sem dúvida. Aliás, das características que mais me atrai na Lusíadas, especificamente, é que desde nós mudámos de acionista não há muito tempo, é de conhecimento público, mas esta gênese de ajudar pessoas a viver vidas mais saudáveis como missão, não é? Mantém-se nesta perspectiva. Como é que eu posso realmente levar o hospital para fora de portas? Nós sabemos que estamos a viver uma época que é extremamente importante ajudar não só a prevenção primária, como também ajudar a que as doenças crónicas, no fundo, se giram da melhor forma, seja que uma prevenção secundária ou até terciária, ou seja, eu tentar que a doença que já existe, que eu sei que não a vou poder tirar dali, mas posso efetivamente melhorar tanto os outcomes como o dia-a-dia, tentarmos como é que com o digital aqui, com meios híbridos, não é? Porque na verdade nós já não temos pessoas só digitais, nem pessoas só físicas, acabamos por ter este digital muito presente. Como é que nós podemos, com esta troca de ambientes ou de realidades, se quisermos chamar assim, como é que nós podemos otimizar todo o percurso? Isso tem sido um investimento mais recente, ou seja, dos últimos 2 anos e um bocadinho, com muitos desafios, claro, mas que faz todo o sentido no nosso ADN, porque a verdade é que quando é preciso um hospital em cuidados agudos, quando é preciso uma cirurgia, quando é preciso determinados procedimentos que têm que ser feitos intra-hospitalarmente, muito bem. Temos um hospital, um modelo clássico neste sentido, não é? É um lugar centralizado onde estão as pessoas mais especializadas na área que conseguem dar resposta, mesmo para alguns exames, por exemplo, como a gastroenterologia, que tem sempre é um tema, não é? Criamos um centro especializado exatamente por isso. Como depois temos a necessidade de perceber que, por exemplo, um projeto com insuficiência cardíaca, em que nós não queremos um doente com insuficiência cardíaca agarrado a um hospital. Nós queremos que ele tenha a vida o melhor possível e só nos procure realmente quando precisa de nós, de forma presente, de forma física. Todo o resto do período é gerido à distância. Temos profissionais, felizmente, e aí eu fico muito contente porque muitos destes projetos muitos não, nenhum deles é possível sem que as pessoas estejam alinhadas, mas principalmente quando tocamos em saúde, temos que ter pessoas com uma visão já aberta a novas práticas, não é? E se bem que é verdade que os médicos, ao contrário do que muitas vezes eu ouço em algumas conferências, nós somos mais abertos à mudança do que muitas vezes somos vistos como tal, porque é iterativo, não é? A medicina é iterativa, portanto, para quase todos os profissionais de saúde, para a enfermagem e para a medicina. E neste momento está a ser exigido a muitos colegas que foram formados numa linha de pensamento, que tiveram que crescer e evoluir nessa mesma linha de pensamento. E hoje em dia diz, não, então vamos fazer uma disrupção e o nosso interface com o doente vai ser diferente e os momentos em que eu tenho que dar feedback ao doente também. A relação médico-doente, apesar de se manter da mesma forma, e às vezes muito mais forte até, porque eu tenho muito mais informação do doente, tem que ser feita de outra forma também. Portanto, são aprendizagens e adaptações muito, muito agressivas até para muitas pessoas. Eu fico muito feliz por trabalhar com alguns profissionais que são excepcionais e que nesse aspecto são super abertos, não é? A tudo o que é fazer melhor e fazer diferente para fazer melhor. E, portanto, o meu trabalho nesse aspecto não é muito dificultado, pelo contrário. E agora falando mais na parte do que é a tecnologia aplicada nesta área, quais são as tecnologias, se quisesse assim identificar,
são aquelas que ficam, mas que no dia a dia já fazem uma maior diferença no trabalho de um profissional de saúde, de um médico? Então, se fosse para futurismo, eu provavelmente iria puxá-las a um lado mais radical, vá. Se for ao dia a dia, sem dúvida que nós já temos N tecnologias subjacentes que já usamos até há muito tempo e que agora falamos delas como se fossem super hype, não é? Há um gráfico que eu quase sempre que falo, ainda no outro dia até brinquei com o tema, porque até perguntei ao dia quantas vezes é que já me tinham visto a mim mostrar aquele gráfico, mas eu acho que é daqueles gráficos que devia estar em todo lado para todas as pessoas que contactam com tecnologia, que é um gráfico do Gartner que nos mostra a adesão ao longo do tempo, no fundo. E então o que nos mostra que normalmente quando sai uma tecnologia nova, há uma curva altíssima de expectativas e de querer usar em tudo e mais alguma coisa, depois cai abruptamente para a fase da desilusão, não é? Em que afinal isto não serve para nada do que eu queria, que também não é verdade, e só depois mais tardiamente é que chega ao platô. Nós vemos muitas vezes, academicamente, várias tecnologias postas em cima destes gráficos, o que eu acho imensa piada, porque à medida que vamos vendo autores diferentes, vão colocando a inteligência artificial num sítio, depois colocam outra noutro, e depois muitas vezes falamos destes grandes chavões como se eles fossem a mesma coisa, não é? A inteligência artificial é quase como se dissesse mundo, não diz muito pouco, tem ali muitas tonalidades de cinzento, não é? Que me permitem fazer coisas diferentes. Mas sem dúvida que se eu tivesse que escolher 3 áreas que não vão parecer muito, se calhar, tão sexys em termos de tecnologicamente, mas que estão a fazer a diferença, um deles é o mobile, o facto de eu conseguir realmente ter acesso à informação muito mais facilmente e muito mais comodamente, eu profissional e o doente. O outro, sem dúvida, que a cloud também aqui tem um papel importantíssimo. Nós cada vez mais não nos apercebemos, mas geramos dados como se não houver, está na cloud, não é? Eu ouço muitas vezes esta frase no dia a dia, que é, não tem problema, porque quantos de nós é que vamos apagar fotografias do telefone, não é? Eu tenho 50 com a mesma cara, mas não tem problema, porque eu não ocupo espaço, não é? São digitais. Esta ausência de noção da ocupação de espaço, errada, não é? Obviamente, mas acho que nos permite, ao mesmo tempo, iterar muito mais sobre determinadas situações, e em saúde isto é muito importante. E a terceira, sem dúvida, que a inteligência artificial aqui vai nos ajudar, nomeadamente quando nós começamos a falar em Generative AI e em Explainable AI, porque aí sim eu começo a poder usá-la à força em saúde. Um dos grandes problemas que nós tínhamos era aquela noção já fora de tempo, não é? De caixa negra, em que eu podia ter uma capacidade brutal de avaliação de dados, mas depois eu não entendia muito bem porque é que o algoritmo acertava, porque é que o algoritmo errava. E esta dificuldade de olhar para dentro da caixa agora já não é um tema, e isto sim vai ser agora aqui um motor, mas nós já temos N situações destas a serem usadas no dia a dia, não é? Nós não temos um robô, temos um robô, por exemplo, como o Da Vinci, em que, obviamente, que a forma como eu giro a minha capacidade e assertividade com as pinças já tem um algoritmo por trás. Ou, por exemplo, quando faço uma prescrição no dia a dia, há vários anos já, que tem um algoritmo que está a dar alertas que me dizem cuidado porque este doente tem determinada patologia, ou cuidado porque há um cruzamento de medicamentos. E tudo isto é o dia a dia. Só que, claro, a maior parte dos profissionais, se lhes perguntarmos que tecnologias disruptivas ou que tecnologias novas é que estão a ser aplicadas no seu dia a dia, eles vão nos responder nenhuma. Pronto, nem se dão conta, não é? O que é bom sinal. Quer dizer que elas estão bem conectadas à realidade sem causar disrupção. Agora, é claro que isto ainda conseguimos daqui, destas 3 conjugadas, fazer praticamente tudo o que estamos a fazer hoje em dia, o que eu acho que já é mágico, não é? Agora, provavelmente daqui a 5 anos, esta conversa seria muito mais interessante ainda nesta pergunta especificamente, porque eu acho que agora é que estamos aqui numa época de viragem de aplicação de muito mais. Quando as pessoas se tornaram fluentes, não é, em perceber o que é que estas tecnologias, pelo menos a ter uma literacia básica do que é que elas poderiam fazer. E isto está muito ligado àquilo que era um tema que eu tinha curiosidade também de perceber um pouco, que é, neste momento, aquilo que eu tive acesso à informação, no fundo, já há muitos sistemas que conseguem interpretar um conjunto de exames e de informação e darem diagnósticos tão ou mais fidedignos do que qualquer clínico. Qual é o futuro do papel que o clínico terá no momento em que os sistemas poderão ser naturalmente mais eficientes na interpretação, até pelo que diz da capacidade de pegar um conjunto de dados enorme e fazer as correlações que se calhar não é tão facilmente para um clínico muito experiente, e ele conseguirá trazer isso de uma forma automática e natural, não é? Claro. Onde é que iremos passar a seguir aí?
Isso tem muita transformação, não é? É uma grande Tem muito, transformação. claro que sim. Então eu vou começar por responder pela parte final. Eu acho que há um tema sobre, é muito comum eu receber a pergunta até muito mais a seco, que é, e então vamos ser substituídos ou não por máquinas? Normalmente é a expressão que eu mais ouço, robôs por tecnologia. E a resposta aqui, a resposta mais básica para mim, ou mais básica e provavelmente a mais real, é provavelmente a decisão não é de capacidade, é de opção. Ou seja, eu quero ou não deixar de ter uma interface humana do outro lado, independentemente da capacidade que exista externa a essa interface humana, não é? É uma escolha nossa. Eu vou sempre querer ter uma interface com um médico, ou com uma médica, ou com um profissional de saúde, porque me vai entender em partes que o próprio sistema, por mais multivariável que seja, não me vai entender. E não estou a falar da empatia ou da compaixão, porque isso nós também podemos ensiná-la às máquinas. Eu digo por opção, por identificação. Nós normalmente procuramos entidades semelhantes a nós, mesmo quando queremos trabalhar, pessoas que são mais parecidas connosco, que nos fazem sentir mais cómodos, mais em casa, não é? Mais confiantes. E isto é a mesma coisa do que eu, agora, de repente, querer fazer exatamente o mesmo que faço, mas só com uma máquina. Por opção, a maior parte das gerações ainda, e isto, há vários estudos à volta disto interessantíssimos, não o querem fazer. Portanto, há um tema de opção. Agora, havendo um tema de opção, há depois a parte a seguir, que é, ok, então, como clínica, o que é que eu vou querer? Eu vou querer dar o melhor tratamento, a melhor opção, a melhor prevenção, o melhor conhecimento para a pessoa que sigo. Então, onde é que eu vou buscar? Se eu for buscar com apoio à decisão de um algoritmo que me dá uma avaliação de dados que eu não vou conseguir ter, porque é física e humanamente impossível, eu acho maravilhoso. Há um estudo também, eu estou em dúvida se foi em 2021 ou se foi em 2022 que saiu, que quantificava o número de horas que um médico de uma subespecialidade, portanto, ele não tinha que ser, não estou a falar, imagina um urologista, estou a falar de um urologista que só faz uma área específica dentro da urologia, que teria que ler só dos papers publicados nas melhores fontes, que teria que ler 29 horas por cada 24. Portanto, é impossível. Nós já sabemos que o conhecimento está numa fase exponencial, que depois leva-nos a outro problema, a outro estudo também publicado na mesma altura, que foi sobre qual é que é a replicabilidade do conhecimento no dia-a-dia. Quanto do conhecimento que existe é que nós realmente aplicamos no nosso dia-a-dia. E é incrível, porque estamos a falar de diferentes, em relação aos diferentes continentes, mas estamos a falar de 22%, 25%, 17%, ou seja, a evolução da ciência está num sítio, a aplicabilidade dessa ciência está noutro patamar, e portanto demora muito mais anos. Se eu conseguir acelerar entre o conhecimento e o que eu realmente aplico no dia a dia e ter a capacidade de agregar tudo e tratar muito melhor o meu doente, e mais do que tratá-lo, muito melhor, ter a capacidade de olhar para ele como um ser individual e único, porque esta personalização com medicina de precisão é definitivamente um presente barra futuro, é um wishful thinking, não é? Nós já não queremos tratar clusters de doentes, não queremos tratar grupos de pessoas parecidas, mulheres com mais de 35 anos, com X de antecedentes, não, nós queremos aquela pessoa, não é? Queremos o Rodolfo e a Sofia, não queremos as várias pessoas parecidas com o Rodolfo ou as várias pessoas parecidas com a Sofia. E esta é uma das grandes diferenças, ou seja, se eu conseguir ter consciência e literacia nisto, como profissional, de que posso ter acesso a determinados instrumentos e ferramentas que me permitem ter este tipo de conhecimento, eu duvido que algum colega ou que algum médico ou algum profissional não o queira. Ou seja, é muito difícil alguém que foi educado para o conhecimento e para seguir boas práticas e um conhecimento mais recente que não o queira aplicar. Agora, como é que isto se replica no dia-a-dia de forma consistente, transversal? Esse é que eu acho que é o grande tema da transformação aqui. Ou seja, não é a tecnologia, são as pessoas e são os processos, mas principalmente os processos, porque aqui vai levantar inúmeras novas questões, sejam elas até de responsabilidade. Nós já estamos a assistir a vários processos a nível mundial, que eu acompanho alguns porque acho que é muito interessante, até porque sejam eles em civil law, em common law, depois tem aqui variações interessantes. Como é que determinados medical devices, que conjugam várias tecnologias, estes dispositivos médicos estão validados para determinada capacidade. Vou dar um exemplo concreto. Imaginando que eu tenho um dispositivo que me diz que consegue fazer diagnóstico e que o profissional o usa para diagnóstico, mas na prática ele só estava certificado para fazer rastreio, ou seja, não faz um diagnóstico, ajuda-nos a criar aqui grupos de pessoas que podem estar em risco ou grupos de pessoas que não estão em risco. Quando isto acontece, eu como profissional que escolhi aquele device, aquele dispositivo médico, eu tenho que ter conhecimento suficiente, literacia suficiente para perceber que estou a correr um risco. Porque é a mesma coisa que eu agora, fazendo uma comparação muito agressiva, não é?
que eu agora pegar numa seringa que está validada para ser usada externamente e eu querê-la pôr dentro do corpo, não é? Não é a mesma coisa. Ela não foi avaliada nem certificada para a mesma coisa. Então, isto que parece uma coisa tão pequenina e que parece que não dá resposta à outra questão, eu acho que vai ser o trigger, que é, quando nós normalizarmos este tipo de conhecimento, como é que eu posso selecionar, como é que eu posso confiar ou não em determinados dispositivos. Quando eu digo dispositivos, são softwares, hardwares, conjugações, o que quisermos. Alguns até medical devices com drogas, outros só medicamentos. Portanto, todas estas, entre a biotecnologia e a não biotecnologia. Quando este conhecimento for muito transversal, eu consigo finalmente ter o profissional confiante de o poder usar como um apoio. E depois ter a decisão do doente de querer ou não ter uma interface humana, que eu acho que cabe-nos a nós profissionais também termos esta capacidade de nos inovarmos e percebermos que se nós temos variabilidade no processo, se temos uma relação muito importante aqui e que é parte da relação terapêutica, então eu não vou ser substituído, a não ser que eu queira, que eu não queira fazer parte da equação, que também é legítimo. E isso-me agora ao cumprimento, e isso é realmente há um conjunto de mudanças em curso que são fortíssimas. Do lado das terapêuticas, ainda aqui um bocadinho fora, mas fazemos a ligação a seguir à parte da tecnologia também e da transformação. Quais são as patologias onde está a evoluir mais rapidamente e quais são os focos que estão a ser agora? E ligando, se calhar fazemos já a ponte e como é que a tecnologia está a apoiar esses processos de transformação e aceleração do desenvolvimento das novas terapêuticas? Aqui há 2 pontos aqui muito importantes. Capacidade tecnológica, sem dúvida, e outro, decisão de investimento. E este tema que muitas vezes não é falado, porque não se gosta de juntar investimento com saúde, mas é uma realidade, não é? Nós temos, quando pensamos em inovação básica, não é? Como é que nascem novos medicamentos, como é que nascem novas formas de tratamento, ela começa normalmente nas faculdades, com investimento público muito frequentemente, ou começa em iniciativas privadas com investimento privado. E aqui é logo um tema difícil, porque muitas vezes nós temos tendência a não olhar para isto, porque o tempo passa muito rápido mas se pararmos para pensar, criamos aqui um viés também entre a necessidade e a vontade, não é? Muitas vezes temos necessidade em várias doenças de soluções, mas essas doenças não são tão rentáveis por vários motivos e acabamos muitas vezes por criar aqui um viés de foco, não é? Que eu tenho pena, mas acho que todos nós temos que ser muito conscientes disto. E parabéns a todos os colegas que muitas vezes em instituições escolhem áreas de doutoramento, áreas de investigação, áreas, enfim, que lhes permitem eventualmente criar novas soluções que não estão dentro destas áreas tão sexys, como é o caso, por exemplo, do cancro, não é? Praticamente em biotecnologia 80% do investimento está aí para o cancro. E os outros 20% estão a ser divididos por todas as outras áreas. Ou seja, é muito difícil depois ter aqui uma equidade de atenção às diversas patologias. E isto é um ponto muito, muito importante. Doença e não doença também. Depois, a outra área que acaba por ser muito importante aqui, a capacidade tecnológica. Claro que se eu começar a descobrir que há um determinado filão ou um determinado caminho que não só gera soluções mais rápidas, tem uma aceitação muito maior por parte de toda a comunidade. Além disso, acaba por iterar em cima de uma iteração prévia, não é? É normal que essa área se desenvolva muito mais. Sem dúvida que agora, se pensarmos em áreas assim de desenvolvimento rápido, sem dúvida que o cancro será ainda durante muitos anos uma área muito atrativa, não é? E muito procurada. E depois, aqui numa área um bocadinho paralela, tudo o que implica a relação entre doenças crónicas e o uso de tecnologia para a melhor manutenção dessas doenças tem sido uma área também muito trabalhada, muito investida. Aliás, se formos ver em termos de investimento privado, tanto a startups como a projetos, é uma das áreas mais investidas. Porquê? Porque é uma das áreas também que representa o maior número da população, não é? Ou seja, eu preciso cada vez mais de otimizar diabéticos, de otimizar insuficiência cardíaca, de otimizar áreas como doenças até algumas mais pequeninas, mas que precisam de acompanhamento muito próximo. E já se percebeu, obviamente, que aqueles 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas de interação dentro de um hospital não chegam para gerir este tipo de doenças, não é? É preciso nós percebermos os hábitos de vida, como é que as pessoas vivem fora do hospital. Isso depois leva-me a outro, que ainda sendo uma área em crescimento, é uma área a qual eu me dedico, portanto sou suspeita, não é, nesta área, mas a longevidade ou a ideia de como é que nós podemos trabalhar todo este anti-investimento
na perspectiva positiva, eu aqui vou falar positiva, ou seja, como é que eu posso desde cedo começar a ganhar bons hábitos para que as doenças crónicas não me cheguem, para que a minha genética não se repercuta em maus hábitos e, portanto, me leve à doença, acaba por ser também uma área não tão trabalhada, não tão investida ainda, mas que eu creio que vai ser uma área, sem dúvida, muito em breve, muito de foco. Se bem que nós, por mais que falemos de prevenção, por mais que saibamos que economicamente e financeiramente é muito mais eficiente pensar em prevenção, isso exige-nos a todos que vivemos hoje pensar na geração que vem a seguir ou em 2 gerações a seguir. E no meio destas 2 gerações de distância estão as pessoas todas que estão a sofrer com doenças agora. Portanto, é normal que uma boa parte do drive, do investimento e da vontade seja gasto e do tempo seja gasto com estes problemas imediatos, não é? Com os urgentes, vamos chamar assim. E que também são importantes, obviamente. E, portanto, é normal que estejamos sempre aqui a trabalhar quase em duas velocidades, em 2 focos, um para o amanhã e o outro para o imediato. Quando pensamos em visões mais societais, não é? Mais quando pensamos em escola, quando pensamos em educação, claro que vamos trabalhar para as 2 gerações à frente. Mas quando pensamos nos cuidados primários e terciários, dos primários aos terciários, ou seja, desde o centro de saúde, que por mais que trabalhe de prevenção tem os seus doentes todos para seguir, até aos hospitais, hoje é trabalhar uma doença, não é? Portanto, é muito difícil haver um enfoque tão grande numa prevenção quando eu tenho o doente aqui, à porta, para tratar. E, portanto, vai haver sempre aqui 2 velocidades difíceis de gerir, por melhor e por mais exemplos até bons, que vamos ter de cada vez exemplos melhores no mundo, Singapura é um deles, que trabalham a prevenção, mesmo a prevenção já depois da doença, não é? Portanto, quando, imagine, sabemos que a pessoa já tem uma doença, mas vai prevenir que ela vai usar várias metodologias para prevenir que ela se agrave. Começamos a ter follow-ups brutais com medical devices, começamos a ter follow-ups até muitas vezes de acompanhamento, nomeadamente mental, de interação, de integração na comunidade. Enfim, a tecnologia aqui está-nos a permitir muito, mas a decisão, e por isso é que eu perdi tanto tempo a falar de decisão, é onde está o ponto. Se eu não decidir que é uma prioridade, a sociedade, então nunca vai ser, por mais capacidade tecnológica que eu tenho. Bom, isto aqui acho que já respondeu um pouco. As tecnologias, no fundo, aqui têm um papel importante pelo acelerar, não é? Acabam por ter um papel de aceleração do teste, da interação, tudo mais. Sem dúvida. E ver também o aspecto do trabalho em rede, que é muito mais possível agora e mais fácil entre diversas instituições, como um fator de aceleração de um bocadinho. A vacina, salvo erro, uma das vacinas do Covid, era um trabalho em conjunto entre 2 instituições totalmente Claro. distintas, não é? Claro, esta velocidade, eu há pouco escolhi 3 tecnologias, o facto de termos a cloud, o mobile e a inteligência artificial, mas se nós pensarmos, se fizermos assim um zoom out, que eu gosto muito entre fazermos zoom in e tentarmos ver o micro e depois um zoom out para ver o macro, se fizermos um zoom out, no fundo o que nós estamos a conseguir com estas 3 tecnologias juntas é a informação, não é? É fazer com que os dados circulem e que mais rapidamente cheguem a quem os possa transformar em conhecimento, passar todo o processo dos dados, não é? Do ecossistema de dados, que também é outro ecossistema filo, não é? Gigante, e conseguir transformá-lo em informação. Quanto mais temos este tipo de tecnologias que nos ajudam a conectar-nos, mesmo não estando presencialmente, a pôr-nos quase à mesma velocidade, não é? Nós deixamos de ter esta diferença entre determinados países, isto continuar a ser uma realidade mundial, mas começamos cada vez mais a conseguir em determinados países ter esta conexão muito forte. E depois temos outros países que a mim tem sido uma surpresa muito agradável, porque há uns tempos estava a falar com uma líder do Mali e ela estava-me a falar sobre a capacidade que eles têm de utilizar drones, por exemplo, para várias tarefas. Entrega de medicamentos, distribuição de outro tipo de bens, que numa sociedade já muito estruturada e muito madura, não é? É muito difícil, porque eu tenho que tirar uma tecnologia para aplicar outra, e portanto tenho aqui uma data de riscos associados à transformação. Numa sociedade em que eu não tinha nada antes para fazer este tipo de trabalho e eu posso aplicar tecnologia que me pode eventualmente dar resposta, é muito mais fácil fazer a transformação do que num caso já muito mais maduro. Portanto, há sociedades e países que não têm a mesma maturidade tecnológica e não têm a mesma capacidade neste momento de fazer parte destes circuitos grandes de partilha de informação. Por outro lado, estão a oferecer-se muitas vezes como fantásticos laboratórios para testar este tipo de novas tecnologias, porque realmente o gold standard deles é inexistente ou muito mais limitado na resposta que dá. Portanto, parte da magia, para mim, de todas estas tecnologias é esta capacidade
de fazer chegar a todos a informação do que se pode fazer em todo o lado. Se nós estamos a aproveitá-la a 100%, não, claro, é uma curva, lá está, é a tal curva de Gardner que eu acho apaixonante, nós estamos bem longe do platô, é normal. Muito obrigado, gostei imenso desta conversa e eu acabo sempre com uma pergunta aqui assim um bocadinho difícil, que é um exercício de futurologia. Onde é que, uma pessoa ainda por cima com o seu espírito inquieto, onde é que se vê daqui a 10 anos? O que é que gostaria de ter dito, fiz, ou pessoal e profissionalmente, claro, mas o que é que gostaria de dizer daqui a 10 anos? Sim, eu consegui fazer isto, consegui chegar até aqui. Onde é que se vê nesse exercício não fácil de futurologia? Eu sei que é um exercício que não é fácil, mas é um exercício que eu adoro. Eu acho que todos nós o devíamos fazer muitas vezes. Aliás, eu vou iterando a cada 2 anos com um exercício que é o Ikigai, que vou tentando encontrar como é que eu cruzo a minha vocação com aquilo que eu realmente gosto de fazer, com aquilo que o mundo pretende e necessita, e como é que eu posso juntar, no fundo, o profissional com o pessoal. Por outro lado, a minha resposta é relativamente simples, porque apesar de eu andar neste turbilhão todo na perspectiva profissional, a nível pessoal, eu sou muito básica naquilo que gostava que acontecesse, e isso depois espelhar-se-á seguramente no profissional, que é, o meu objetivo é ser feliz. E eu sei que isto parece um clichê máximo, mas é um clichê, por algum motivo os clichês são clichês, não é? São transversais a muitas pessoas. E eu acho que se nós todos os dias pensarmos o que é que me faz mais feliz, nós vamos construindo um futuro que depois, quando olhamos para trás, não nos arrependemos dele, porque foram decisões a par e passo. É difícil pensar a um long term de 10 anos, não é? 10 anos é muito tempo, principalmente neste tipo de época em que é tudo fervilhante e tudo pode mudar. Mas se todos os dias a decisão for eu quero estar inquieta numa área profissional, mas quieta, entre aspas, numa área mais pessoal, eu acho que é relativamente fácil pensar a 10 anos. Se eu pensar no profissional, não tenho uma imagem criada de como é que eu gostaria, o que é que eu gostaria de estar a fazer, ou em que mundo é que eu gostaria de estar a viver, mas tenho uma coisa seguramente, que é eu gostava de continuar a poder ter a sensação de contribuir para algo diferente do que foi feito ontem. Isso é talvez o drive, e continuar a seguir a curiosidade, a ter a sorte, e aí sim, vou usar a palavra sorte, de poder tomar decisões destas todos os dias, de poder todos os dias escolher algo que me faça mais feliz um bocadinho no dia seguinte.